for, fica até, né, terminar a vigília, porque nós queremos todos juntos para dar glória e o povo é obediente, né? Glória a Jesus por isso, porque realmente, irmãos, nós somos como gravetos, né? E juntos aqui nós formamos uma grande fogueira, uma grande tocha acesa. Segundas Crônicas, capítulo 29, versículo de número 20. Os que encontraram, diga graças a Deus. Diz assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Podei-vos assentar dando glória do tamanho do milagre que você quer receber. O irmão entendeu? Aleluia. Irmão, daqui para frente agora, se você não dá aquele glória forte, aí você vai começar a ver um soninho, né? Mas se você se prontificar a glorificar a Deus, aí você vai receber um despertamento e até essa vara verde que está do teu lado vai pegar fogo. Aleluia, Jesus é bom. Irmãos, quando o nosso pastor Zilmar estava falando sobre o nosso tempo de hoje e o tempo da Assembleia de Deus antigamente, muito se vê pessoas queixando: não acontece mais o que acontecia, não é assim? Antigamente a igreja era desse jeito. É um saudosismo, irmãos, para onde a gente vai. A Assembleia de Deus era assim, hoje é assim. A Assembleia de Deus fazia isso, acontecia aquilo. Mas eu creio, irmãos, piamente, que a Assembleia de Deus, ela continua a mesma, desde que ela preserva os seus princípios e valores, a qual os nossos pais na fé deixaram para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos aqui na Assembleia de Deus, de Governador Valadares, nós vemos que a Assembleia de Deus continua a mesma. A igreja que busca a presença de Deus, que dobra o joelho ainda para orar, e mesmo que nossos joelhos já começam a cansar de ficar dobrados, o nosso pastor ainda aguarda uns minutinhos para depois tocar a campa. Irmão, isso aqui eu cresci na igreja, vendo meu pastor tocar isso aqui, a campa. Era o toque para levantar, o toque para fazer silêncio. E quando nós estávamos conversando, criança na igreja, que ele tocava, né, a campa, aquilo, irmão, o silêncio era instantâneo, né? Porque ele já estava chamando, era o código, né? E hoje nós estamos vendo, irmãos, que nós precisamos, como o nosso presidente diz, voltar a ser a igreja de antigamente. Porque nós vamos ver os sinais que aconteciam antigamente também. Se nós rever os nossos conceitos e mudar o nosso posicionamento, nós vamos ver coisas lindas acontecendo na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu leio essa passagem de Ezequias, eu vejo um homem jovem de 25 anos, levantado em meio a um tempo difícil, para restaurar o templo, restaurar a casa do Senhor e trazer aquele povo de volta ao arrependimento e ao primeiro amor. Não é diferente desses homens que Deus tem levantado na nossa geração. Deus tem levantado, irmãos, Ezequias na nossa geração para trazer a igreja de volta ao arrependimento, aleluia, e voltar ao primeiro amor, sim. Voltar ao primeiro amor, a orar como antes, a chorar como antes, a buscar como antes, e nós vamos ver sinais e maravilhas acontecer como antes. Olha o que o pastor disse aqui, o primeiro preletor, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos ramos, nós não temos vida, né, em nós mesmos, a vida que nós temos é Ele que nos dá. Ou seja, nós somos totalmente dependentes dele. E Ezequias entendeu isso. Quando ele viu a afronta de Senaqueribe,
a carta que Senaqueribe mandou, a ameaça era de morte, irmão. Aleluia. E Ezequias, ele sabia que humanamente não tinha condição, aleluia, de lutar e de vencer aquela peleja. Então, ele fez o que nós temos que fazer hoje também nessa madrugada. Pegar a nossa causa difícil, quem sabe até mesmo impossível aos seus olhos, e colocar nas mãos de Deus. Porque Ezequias fez exatamente isso. Quando o desespero bateu a porta, quando estava impossível às mãos dele, Deus envia Isaías, porque sempre Deus envia um profeta. Deus tem profeta aqui hoje também nessa madrugada, aleluia, para te encorajar, para libertar sobre Calabaia Sérgio, para trazer uma palavra de ânimo e te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Quem é Senaqueribe para tentar apagar o projeto de Deus para essa igreja, para a minha vida, para a sua vida? Irmãos, e quantos Senaqueribes têm se levantado em nosso tempo, né? Quantos Senaqueribes têm se levantado para afrontar a igreja do Deus vivo, mas te aquieta, vai cair por terra. Aleluia, vai. De Gênesis a Apocalipse, quando nós passeamos no livro sagrado, nós não vemos, irmãos, nada e nem ninguém que pôde resistir, ficar de pé, afrontando o Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse ano de 2025, eu comecei chorando, e não foi de alegria não, foi chorando de tristeza. Foi um ano que eu virei, aleluia, triste, pastor Gilmar, porque eu virei o ano com um laudo de um médico dizendo que era para me afastar das atividades da igreja, tomando 4 medicamentos controlados, né, passando a pior fase na minha vida ministerial. Minha esposa está ali, me acompanhou, pastor Gilmar também, né, me acompanhou. Eu tive aqui, como a igreja sabe, todo o apoio dessa igreja, me ajudando, me fortalecendo. Irmãos, e foi um tempo difícil, mas hoje eu estou terminando 2025, nós já estamos hoje no dia 30, né? 29, amanhã já é o último dia de novembro, e nós estamos terminando 2025, e se o ano 2025 virasse hoje, eu já poderia dizer que o Senhor mudou totalmente a minha história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 2025, 2024 para 2025, eu estava, bendito o nome do Senhor, quem sabe como Ezequias, aleluia, com a carta de desaforo de Senaqueribe, mas hoje eu posso dizer que o meu Redentor vive e Ele tem me dado vitória. Glória! E eu já vou te contar a vitória, já terminando a mensagem também. Aleluia, que você hoje aqui um beija-flor. Tá? Irmãos, o Senhor me surpreendeu. No mês de março eu tive aqui em Valadares, porque sempre eu estou aqui, né? Graças a Deus, já sinto para mim virou em Valadares o caminho de roça. Quando eu venho de lá para cá, o mecânico que mexe a vanzinha nossa, falou assim: pastor, você não vai chegar em Valadares com essa van? Eu digo: eu vou chegar, eu vou nela, porque é ela que nós temos, eu vou nela. E aí as 3 irmãs corajosas veio, e nós batemos o dia todo de lá aqui. Mas chegamos aqui, graças a Deus. Quando eu fui ver, pastor Zilmar, o pneu está com um rachado, mais ou menos assim, de uns 15 centímetros, rasgado, que bateu no buraco, mas Jesus não deixou vazar nem um tantinho assim de ar, ó. Está cheia até agora, nós vamos até para o culto nela. Glória a Jesus. Esse é o Deus que guarda, que vela pelos seus irmãos. Aleluia. Se você, aleluia, nessa madrugada não pode ainda contemplar o cuidado de Deus, eu venho como porta-voz do céu para te dizer: é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem cuidado da tua família, o mesmo que cuidou do rei Ezequias. E aí, de repente,
eu vou pregar lá em Matias Lobato. Quando eu chego lá, diante da palavra, Deus me impulsiona a dizer, pastor Sérgio, que eu ia dar o testemunho esse ano. Pastor Cláudio, né, estava por aqui, ele sabe disso, que Deus ia salvar a minha família. Irmãos, eu não venho de uma família de pastor, de crente, como os irmãos sabem. Meu avô macumbeiro, ex-macumbeiro, minha avó também. Meu avô está com 95, minha avó está com 91, né? E para a glória de Deus, teve o SEMAD Kids lá, a inauguração do projeto. Pastor Robson chegou na minha casa de manhã e disse assim: pastor, seu pai mora onde? 30 anos minha mãe orando para meu pai converter. Seu pai mora onde? Disse: pastor Robson, é assim, assim, assim. O senhor quer que eu vou com o senhor? Não, eu vou só. E ele foi, chegou lá, pastor Robson pregou para meu pai aceitou Jesus como Salvador. Aleluia, 2025, olha o ano que eu comecei triste, olha o que Deus já começou a fazer. Aleluia, já salvou meu pai, aqui já foi uma alegria, que eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, o que eu fazia, né? E aí foi aquela festa lá na porta lá de casa, Jesus já mudando a situação, já mudando o cenário, louvado seja Deus. E ali, irmãos, eu fui passar uma semana na casa dos meus avós. Nessa semana que eu passei lá, eu ganhei a minha avó para Jesus, 91 anos de idade. Eu vim embora, e aí o Espírito de Deus falou comigo: meu filho, eu sou Deus de obra completa, volta. E eu disse: eu volto, Jesus. Chamei a mulher bonita e disse: irmã Andresa, eu tenho que voltar, né? Porque Deus falou que a obra é completa. Ela disse: vai. E eu fui. Fiz a campanha, pastor Glauber, de segunda a sexta-feira. E aí eu não vi nada acontecendo assim, aparentemente, né? Mas de repente, quando meu avô entrou para tomar banho, ele endemoniou dentro do banheiro. E aí eu fui expulsar demônio, aí desceu o boiadeiro, desceu o sultão da mata, do seu não sei o que, e nós fomos expulsando, e sai Satanás, sai, e sai o demônio, saía, chegava outro, ele saía, porque o sangue de Jesus tem poder, irmão, aleluia, e a autoridade espiritual ainda está na mão da igreja. Aleluia, começa a pedir dons espirituais nessa madrugada, porque ele pode passar para cara, para sobre andar a séria, passar por aí e colocar na tua mão. Aleluia, porque quando Deus usou um dos seus vasos para dizer que estava entregando esse dom na minha mão, eu tinha 10 anos de idade, e o ano era 2005. E Deus disse: eu estou entregando o dom de libertação. Em secreto, eu já sabia que um dos que ia ser liberto era meu avô. Quando ele ficou livre, aleluia, ali, ele disse: meu filho, hoje eu quero ser crente. Na verdade, ele nem falou assim, ele disse: meu filho, hoje eu quero passar para a lei de crente. Eu disse: amém, meu avô, vamos fazer uma oração. Aí minha avó já trouxe o cabelo, mostrei para o pastor Zilmar, o patuá que ela tinha, o pacto guardado, já trouxe aquele negócio lá para cá. Irmãos, foi 86 imagens de escultura que meu avô tinha em casa. Deu muito trabalho para mim quebrar aquilo tudo. Quadro de santo, de tudo que vocês pensar tinha. A van encheu, incenso, vela de tudo quanto é cor. E engraçado, tinha até uma foto minha no oratório lá da minha avó, né? Aí foi tudo, nós tivemos que desmontar aquele negócio tudo. Hoje a casa está lá brilhando, brilhante, aleluia, meu avô servindo a Deus. Ontem teve um culto lá na casa dele, do Ministério de Governador Valadares de Santa Maria do Salto. Teve um culto lá, louvado seja Deus. Minha avó alegre, quebrou o fêmur esse ano, mas Deus foi tão bom que ela já está andando sozinha, sem auxílio até de andador, porque Deus restaurou para que Santa Maria vesse que Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E Ele continua fazendo milagre, igreja, creia. Creia, creia, creia nessa madrugada.
A situação de Ezequias não era fácil, era aterrorizante, mas quando ele colocou na mão de Deus, ele descansou. E a palavra diz que quando o anjo desceu, o anjo matou foi 185 mil. Porque quando Deus ordena, meu irmão, pode ficar tranquilo. Não tem exército furioso, não tem macumbaria, não tem magia negra, não tem olho grande, não tem mal que Jesus não esbagaça, joga por terra, quebra o aguilhar de Satanás e dá vitória para você e para mim. Aleluia! Deus vai mandar anjo também nessa situação, tá? Não fica preocupado, daqui a pouco você vê acontecer um alvoroço, não. É o anjo do Senhor em resposta à sua oração, dado ordem por ele ao seu respeito para te guardar. A primeira ministração aqui foi falado que às vezes que a gente fica reclamando de pessoas que Deus tira da nossa vida, né? É porque tem conversas que você não escuta, mas Deus escuta. E aí Deus vai entrando com providência, aleluia, a favor da tua vida. E quando você ora dizendo, Jesus me guarda, Jesus me protege, Jesus vai trabalhando em seu favor em coisas que seu ouvido não ouviu e nem seus olhos viu. Aleluia! Mas Ele vai protegendo, Ele vai quebrando o laço, vai quebrando o arco dos fortes, vai te dando vitória. Daqui a pouco está você terminando 2025, levantando a bandeira da vitória e dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E aí eu começava a reclamar, dizendo, Jesus e fulano, Senhor, a mensagem que foi dita aqui primeiro, Jesus faz os trem tudo bonitinho, né? Jesus e fulano que o Senhor tirou da minha vida, e fulano que eu tanto amava. O pastor estava pregando aqui, eu estava ali recebendo, pastor Robson chorando, e está falando comigo ou com o pastor Robson? É com nós dois, então vamos embora receber nós dois. Amém, irmão? Porque aqui, Jesus está entregando porção, tá? A palavra do Senhor não vem sem endereço, ela vem com o endereço certo. A primeira ministração teve endereço, a segunda que o servo de Deus trouxe teve endereço, e essa também tem endereço. Aleluia! E se é para você, aleluia, abra teu coração e receba. E eu comecei a dizer, Jesus, e aí como é que é, Jesus? E agora não tem mais meu amigo fulano. Aí Jesus começou a colocar outras pessoas na minha vida. E aí eu comecei a conhecer um pessoal lá do Rio de Janeiro, que eu nunca imaginava conhecer. Eu liguei para o pastor Zumar e disse, pastor, só precisa conhecer também. Porque o senhor é meu amigo, e o outro lá é meu amigo, eu quero que nós sejamos amigos em comum, que é o pastor Amarialdo. Irmãos, eu passei, nesse ano de 2025, uma experiência no campo missionário, que eu nunca imaginava, né, passar. Os irmãos já, eu estou terminando, viu? Pode calmar um pouquinho. Irmãos de Deus, eu nunca tinha ido lá no Rio de Janeiro, e exclusivamente Deus reservou para mim ir, logo no meio desse tiroteio que teve lá, e foi pipoco para tudo quanto é lado, né? E eu estava lá com minha esposa, né? Bendito seja Deus. Mas Deus faz o trem tudo certinho, nos guardou, né? Nada pegou, nada triscou, aleluia, nem os barulhos do tiro Deus permitiu eu escutar, eu pregando, aleluia, a igreja aqui na esquina, o camarada chegou, matou um rapaz do lado assim, com um tiro de fuzil que arrebentou tudo, e eu estou vendo só os porteiros fechando a igreja. Eu disse, algum teatro que está vindo aí, alguma peça, né, que já tinha vindo passado outra. Eu falei assim, deve ser alguma continuação de alguma outra peça teatral. Que peça nada, o camarada estava morto do lado, né? E nós pregando, dizendo que Jesus era bom, aleluia. E é assim, meu irmão, nós passamos ali aquela experiência entrando em favela, porque o pastor Zilmar, logo quando eu cheguei, né, o pastor levou nós em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, e ali foi aquela coisa bonita, né? E o pastor disse, pastor, cadê as fotos do senhor na favela? Cadê as fotos do senhor, né, pregando, evangelizando nas ruas aí do Rio? Eu disse, não, pastor, vai chegar, né? Mas meu coração estava pensando que eu só ia passear. Irmãos, teve um dia que eu preguei 4 vezes no dia. 4 vezes, de manhã, à tarde, à noite, vigília. Aquele povo ali não cansa não, tá? Mas ali tem que ser crente de verdade, porque o negócio lá é estreito. Você passar para ir na congregação é uma tal de uma barricada, meu irmão.
e os camaradas de 13, 14 anos, nós fomos lá no Complexo da Maré. Deus não deixou nem eu ver, mas a minha esposa viu. Disse, meu filho, você está vendo? Eu digo, não estou vendo não, vamos embora. Vamos embora. Né? Aí vai o rapaz com o raidinho, dizendo, vai subindo aí um casal assim, assim, mais outro casal assim, assim. O sangue de Jesus tem poder, vai me cobrindo, Jesus, porque 2025 é o ano da vitória. E realmente foi, irmãos. Aleluia, nunca tinha viajado de avião, nem imaginava que ia viajar. Na volta de lá para cá, eu ganho as 2 passagens de avião. Alguém disse, pode ficar tranquilo que você vai voltar de avião. Nós voltamos voando naquele negócio, coisa boa. Aleluia, Deus é bom e vela pelos seus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia, e aquele que guarda o mandamento do Senhor e acredita piamente, aleluia, na sua benignidade, na sua bondade, não fica desamparado e nem morre no deserto ou no momento de crise, sem ver o escape de Deus. Senaqueribe Ezequias era jovem, talvez para muitos sem experiência, mas ele tinha algo que está faltando na vida de muita gente, é intimidade com o céu. Intimidade com o céu. Porque quando nós temos intimidade com o céu, não há carta de ameaça, não há carta de afronta, não há acusação, tá? Não há levante, porque tem pessoas que estão aqui, aleluia, que alguém acusou, que alguém caluniou, que alguém te levantou, falou uma palavra que te feriu, te condenou, fez juízo de você, aleluia, disse algo a teu respeito que você sabe que não era isso, mas fica em paz, que quem te justifica é Deus, Ele vê tudo, nada está oculto diante dos olhos dEle, e no tempo certo Ele vem com socorro, porque Ele veio com socorro na minha vida. Irmãos, nesse ano, o pastor falou que quem nunca pensou em parar, esse ano eu pensei em parar, pensei e disse, Jesus, eu vou estacionar com esse negócio de dirigir igreja que eu não estou aguentando mais. Jesus disse, meu filho, você não viu nada ainda o que eu tenho para você? Sossega seu coração, rapaz, né? E ali a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus foi me tomando, e hoje eu estou falando aqui para vocês, já terminando o ano 2025, que vale a pena ser fiel. Tá? Vale a pena buscar a Deus de madrugada, vale a pena subir à casa do Senhor, passar uma vigília, uma madrugada aqui inteira, depositando as nossas causas diante dEle, porque o Deus que nós servimos não tem causa impossível que Ele não possa solucionar. Que Deus te abençoe e te dê fé suficiente para você vencer todas as intempéries da sua vida, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.